Pessoal, nós acabamos de fazer uma leitura no livro de Atos. O livro de Atos é onde ele nos trouxe a conversão de pessoas, derramamento do Espírito Santo, os milagres e fala muito de Paulo. Eu queria dar uma estudada agora, quem é Paulo? Quem foi Saulo? E para isso eu vou dar umas passagens bíblicas e vou ler alguma coisa para nós compreender a vida de Paulo. Desde o seu nascimento até o seu aparecimento em Jerusalém como perseguidor dos cristãos, há poucas informações concernentes à vida de Paulo. Embora fosse da tribo de Benjamim e zeloso, membro do partido dos fariseus, Romanos 11:1, Filipenses 3:5, 4:23:6, nasceu em Tarso como cidadão romano. Atos 16, 37, 21, 39, 22 e 25. A tradição que diz que os antepassados de Paulo era da Galileia. Não é certo se eles migraram para Tarso por razões comerciais ou se foram colonizados por um governador da Síria. Qualquer mais, o fato é que era cidadão romano. Sugere que já residia em Tarso por alguns tempos. Outros têm demonstrado que Tarso verdadeiramente não era cidade, sem importância, era um centro de cultura, e os eruditos geralmente têm suposto que Paulo se tornou familiarizado com diversas filosofia grega e o culto religioso que ele fazia, juntamente ali passando em anos recentes, desafiado essa suposição, argumenta ele que os textos relevantes lá em Atos 22, 3, 26 e 4, coloca Paulo em Jerusalém como criança bem pequena ainda. Atos 22, 3, deve ser lido em seguida. Ele lá em Jerusalém, criado no joelho de sua mãe, nessa cidade, educado aos pés do Rabi Gamaliel, quando ainda era jovem. Atos 7, 58, Gálatas 1, 13. Então a gente pode ver aqui que a família de Paulo era uma família de bens, tinha condições. Vamos supor hoje nos nossos dias, você estuda numa escola do governo municipal, você tem que ter dinheiro para colocar seus filhos num colégio particular. 1 Coríntios 5:9. Paulo recebe autoridade oficial para dirigir a perseguição contra os cristãos, na qualidade de membro de uma sinagoga ou concílio de Sinédrio, conforme ele mesmo escreve: contra este os santos dava o meu voto quando os matava. Atos 26, 10. À luz da educação e da preeminência de Paulo, desde bem cedo, podemos entender que a sua família tinha alguns recursos e era de posições prominentes. Acesso de seu sobrinho entre os líderes de Jerusalém. Esta está de conformidade com essa expressão, Atos 23, 16 e 20. Então a gente vê que eles tinham bem recurso. A perseguição, o voto que Paulo dava para matar, ele tinha autoridade. A respeito da aparência pessoal de Paulo, ele não era uma figura impressionante. 1 Coríntios 2, 3, 2 Coríntios 10, 10. Um quadro mais vivendo, ao qual desmana aqui dali, que o Paulo, a figura dele não era um soldado, ele era nervoso e tinha poder, mas não era muito bonito de aparência. Inclina-se do credo e corre de Paulo,
se aproximar de um homem pequeno, de estatura, com cabelos ralos na cabeça, tanto de perna e corpo em bons estado, com sobrancelha ligada ao nariz, em Atos, entanto, com verso cheio de graça, pois algumas vezes ele se assemelha a um homem e algumas vezes tem o rosto de um anjo. Paulo chega perto desse homem, um homem que não era com poucos cabelos, muitas vezes a aparência desse homem mudava. Aí agora nós podemos ver a conversão e o ministério inicial de Paulo. Apesar de que não existe evidência de que Paulo conheceu a Jesus durante o seu ministério terreno, em 2 Coríntios 5,16, significa que tão somente considera de um ponto de vista humano o seu aparência, os seus parentes crentes e a sua experiência acerca do martírio de Estevão, Atos 8:1, deve ter produzido algo sem impacto sobre ele. A pergunta de Cristo glorificado, lá em Atos 26:14, ante isso, a ressurreição de encontro com Paulo, com o Cristo ressurreto, fornece ampla prova que foi a experiência de uma mente sã. Isso somente pode ser adquirido, interpretado conforme realmente Lucas interpreta como um ato miraculoso que transforma um inimigo figado de Cristo em um apóstolo. Os três relatos no livro de Atos, no capítulo 9, 22 e no capítulo 6, testifica não somente sobre o significado da conversão de Paulo, mas para o tema de Lucas. Mas igualmente, conforme outros têm sugerido, a sua importância essencial para a interpretação do próprio Paulo acerca do seu ministério entre o gentio e da sua união com os crentes. A parte de um intervalo no deserto da Transjordânia, Paulo passou os 3 anos seguinte ao seu batismo pregando em Damasco, Gálatas 1:17, Atos 9:19, a pressão exigida pelos judeus, ele fugiu para Jerusalém, aonde Bernabé se aventurou a apresentá-lo aos líderes da cristã e, compreensivelmente desconfiados, os seus ministérios em Jerusalém identificamente durou 2 semanas, pois novamente o judeu a procurar assassiná-lo. Para evitá-lo, Paulo retornou à cidade do seu nascimento, passando ali um período de silêncio de cerca de 10 anos, sem dúvida. Esse período e o silêncio apenas para nós. Bernabé, ouvindo falar em suas obras, relembrando-se dos seus primeiros encontros, solicitou a Paulo que viesse para a Antioquia e ajudá-la numa floresta e a missão entre os gentios, Gálatas 1:17, Atos 9:26, e os cristãos, conforme havia sido recentemente apelidado, logo deram início aos seus próprios trabalhos missionários e depois de 1 ano de bênçãos inováveis, Paulo e Bernabé foram enviados a uma visita para aliviar as fomes dos cristãos pobres em Jerusalém. Ali eles ficaram ali no período de 1 ano ali e depois eles foram enviados. Eu não vou comentar muito, porque é muito longo, mas nós podemos a missão na Galácia, no concílio, Jerusalém, a missão na Grécia, ao retornar a Jerusalém, acerca do ano 46 desse, Paulo e Bernabé
comissionou pela igreja em Antioquia, deram início a uma viagem evangelística. Essa viagem os levou a atravessar a ilha de Chipre, ao sul da Galácia, Atos 13 e 14 e 17. A sua estratégia, que se tornou um padrão para as missões paulinas, era pregar primeiramente no sinagoga, algum judeu, gentil, também a Deus aceitava a mensagem, se tornava núcleos de uma nova assembleia local. Quando a massa de judeus rejeitava o evangelho, algumas vezes de forma violenta, o foco da pregação mudava para o gentio. Atos 13, 26. Ao despertar desses perigos e dos fatos da sua auxiliar, João Marcos havia abandonado em Pega. Ele tinha também outros pregadores. Eu quero dar mais umas datas aí até chegar à morte. No ano 49, a não ser Paulo, vendo esse movimento judeu, ele começou alguma coisa dentro dele, que a movimentação era para matar Paulo. Eles queriam prender, e Paulo ali ele vai preso. E agora, só para encerrar, eu quero dar umas datas aqui, aonde ele vai dar umas datas até a morte de Paulo. Muito provavelmente, Paulo foi solto da prisão no ano 63, ano DC. Visitou a Espanha, a era do mar Egeu, antes de haver sido novamente aprisionado e morto, desta vez às mãos de Nero, no ano 67, ano DC. As pistas de Clemente, ano 57, ano 95, ano DC, Murato, desse relato. No ano 177, ano DC, a obra escrita, né? No ano 200 do ano DC, testifica sobre uma viagem de Paulo à Espanha e as pistas posteriores ao apelo menos de Timóteo. Envolve um ministério não então anterior do livro de Atos, que teria tido lugar no Oriente até o fim do apóstolo. Combati o bom combate e terminei a carreira. Conserva a fé. A sua coroa já estava esperando ele. 2 Timóteo 4, 7. Aqui Paulo ele termina falando que ele fez o bom combate. Paulo, então, nós vemos que ele foi um menino, que ele veio para Jerusalém. Ali a família colocou ele para estudar aos pés dos Gamaliel, né, dos rabinos. Ali, por tradições dos pagãos, seguiu os cristãos. Ele foi um grande perseguidor dos cristãos, até o encontro com ele, com Jesus, no caminho de Damasco. Dali ele se tornou um pregador do evangelho. Muitos ficou desconfiados com ele, porque tinha medo dele, mas Bernabé foi muito importante ali para apresentar ele naquilo dali. E Paulo, ele, através disso, aquele que prendia e matava, se tornou preso e foi morto pelo amor de Jesus. Mas ele encerra com uma palavra bonita: combati o bom combate, preguei o evangelho para todos os lugares que eu andei, guardei a fé, e a coroa Jesus está aguardando para mim. Que nós podemos ter a mesma fé que Paulo tem na pregação do evangelho, fazer um bom combate na pregação do evangelho e guardar a fé. Que cada um de nós, se nós fazer isso, uma coroa está guardada para nós. Um abraço a todos.